é só o começo de uma maratona na estrada. Infelizmente o jogo do Caracas ele até é viável, mas depois de você jogar contra o Caracas, você voltar numa viagem de 6 horas, jogar num sábado, para depois jogar numa Copa do Brasil na terça-feira, faltou um pouquinho de bom senso, aí faltou um pouquinho mais de carinho, pensar na equipe do Galo. Diante do Caracas, o Atlético inicia um tour pela América Latina. Serão 5 partidas em um espaço de 15 dias. Todas elas longe daqui de Belo Horizonte. Rodar o elenco neste período é crucial para que o técnico Cuca evite maiores problemas. Os caras correm num jogo igual hoje aí, cerca de 10 quilômetros cada um. A equipe faz uma média de 100, 105, 110 quilômetros. Se você for ver a 25 por hora, que é um pico que eles fazem 400, 500 metros. Então é um risco muito grande um jogador estar com desgaste muscular e se sujeitar a fazer isso no jogo. Ele vai ter uma lesão. Para o jogo de hoje, o técnico Cuca tem um baita problema no meio de campo. Igor Gomes, titular contra o Botafogo, ficou em BH tratando de uma lesão no mindinho. Scarpa também não viajou para acompanhar o nascimento do filho. Desse jeito, a disputa pela posição de titular fica entre Rubens e Bernard. A oportunidade, no momento, ela não avisa quando ela chega, então a gente tem que estar sempre preparado para quando ela chegar. Então, me sinto muito bem preparado caso seja solicitado para poder entrar nesse jogo. E claro, a ausência mais importante está no ataque. Hulk ficou em BH para um trabalho de fortalecimento muscular. O Atlético perde o artilheiro da temporada, com 9 gols e que no ano passado também tirou uma casquinha do Caracas. E olha, Caracas que foi uma presa fácil na Libertadores. 2 vitórias por goleada do Atlético, 4-1 na Venezuela e 4-0 dentro da Arena MRV. Partida na qual o Pedrinho marcou os seus primeiros e únicos gols com a camisa do Galo. Um foi para minha filha, que ela acabou indo lá no CT hoje antes do jogo e acabou me pedindo para fazer um gol para ela. E o primeiro gol foi para o meu filho que está para nascer, o Pedro Ângelo, agora próximo mês, então foi um gol para cada. Com desfalques importantes, o Atlético reencontra um adversário, presa fácil na temporada passada. Uma certa esperança que esse cara fosse jogar bola. Você também tinha? Hoje ele cabia nesse Atlético, hein? Nossa. Você já colocou o Ilharão no Cruzeiro. Aí você falando que hoje o Atlético... Se bem que eu acho que você tem razão, tá? No Atlético de hoje, Pedrinho de hoje contra o Caracas, se o Pedrinho tivesse aí, seria titular absoluto. Pedrinho ou Bernardo? O Pedrinho. Se estivesse hoje no elenco, não no jogo de hoje, não que o Pedrinho tenha indo bem. Era caro, assim, se você pensar para os padrões do futebol brasileiro. Mas entre ele e o Bernard, eu prefiro a passagem dele. Mas é lógico. O Pedrinho jogou no Atlético mais do que o Bernard joga agora com 42 jogos. Isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Cara, eu acho que 6 por meia dúzia. Não, também. Não. 6 por meia dúzia. Não é. Os 42 jogos que é bom que o Bernard sempre quem fez na está volta. fora ou quem já foi, Elton. Exatamente, esse é o predicado. problema. Quem tá fora é a solução. É a solução. Ó, quem tá fora não era tão ruim assim. Quem tá falando, irmão? Gramado do vizinho sempre é mais verde. Aquele que tá falando, mas ele é que mais pede jogador que tá no banco. Eu deixei bem claro, que eu acho que a passagem dele foi ruim. Não foi boa, mas entre ele e o Bernard, eu prefiro. Você sabe que o Roger Machado tem uma frase, eu não sei se é dele ou se for eu não sei o dono da frase, mas o Roger Machado, toda vez que os caras vão entrevistar ele nas coletivas lá no Sul, ele fala assim: ô Roger, o time jogou bem, o time competiu, mas, aí quando o cara mete um mas, ele fala assim: o mas é o apagador, é o maior apagador da história. Alguma coisa nesse sentido. O mas apaga tudo que você diz dos palpites. Pois não. Do Pedrinho, desculpa. Não, peraí, só para passar os números do Pedrinho. O Pedrinho fez 58 jogos com a camisa do Atlético, 2 gols, que foram aqueles 2 que ele fez justamente no último jogo dele, e 4 assistências. É tão pouco quanto o Bernardo. Não é. O Bernardo tem 42 jogos e quantas participações? Mas o Pedrinho foi titular praticamente muito mais vezes que o Bernardo foi. O Pedrinho foi titular muito mais vezes que o Bernardo. O Bernardo ganhou o dobro que o Pedrinho ganha, mano. Ué, porque sequência também pode ajudar. Ô tio, o Bernardo ganhou o dobro do Pedrinho. Não tô falando. Do quê, velho? Tá imposto de renda. Quem tá defendendo achando que um ou outro tá bom é você. Eu tô dizendo que nenhum dos dois tá bom. Você é que tá fazendo defesa aí, ó. O Bernardo vai ter 2 participações em gols no máximo. Aqui nós estamos chegando. Olha o ponto que nós chegamos, como diria aquele antigo motorista. Olha o Bernardo só tem um gol. Nós estamos discutindo aqui, gente, isso é muito sério. 6 vezes. Nós estamos discutindo não é o mesmo aqui nível.
performances de Bernard e Pedrinho. Pra você ver, o Bernard hoje se compara ao Pedrinho. E ainda conseguiu ser pior do que o Pedrinho no Atlético. Isso é muito grave. Não, Eu não entendi o porquê. O que era o FIA aí que você falou? Não, era justamente isso. Eu ia trazer os números do Pedrinho. Porque é tudo culpa do Gabriel. Agora, voltando à questão do Bernard, aqui nós já passamos, nós passamos agora há pouco a provável não, deve ser de fato a escalação do Atlético para o jogo de logo mais. E eu vou repetir para vocês aqui, tá em grande fase, hein, Tim? Tá, um ótimo momento. Tá? Bom jogador. Bom jogador. Olha o Rap, tá rindo de quê, Rap? Achei bom também. Me daí. Eu tinha um problema com ele. O Comi tem aqui, me dá na tela aqui a provável escalação do Atlético outra logo coisa, mais. Exato. Eu não vou cravar, porque eu não sei, pode acontecer alguma coisa até momentos antes do jogo, né? Mas a base do time que vai a campo hoje é exatamente essa que você está vendo aí. Então essa é a escalação. A escalação, eu acredito que para o jogo tá bom demais, né? Só que eu já te adianto, se o Atlético faz 1, 2, troca 5 de uma vez. Tô falando assim, 5 dos titulares mais rodados saem do time. Se o Atlético conseguir um placar no início do jogo, no intervalo, já tem mudança. Eu concordo. Eu acho que o Lian que vai sair para a entrada se conseguir construir no placar no primeiro tempo a entrada do Ivan. Acho que o Coelho também seria substituído. Rony também vem de uma sequência grande. O Rony, aí nós vamos jogar o time bem pra trás, né? Porque não tem mais atacante. Aí vai colocar um David Cauã da vida. Então, cara, mas isso aí eu tô falando isso. Um outro problema. Aí nós vamos recuar o time um pouco da característica. Mas Lian, Coelho e Rony, até o Rubens também, Patrick entrar, talvez, uma sequência, Patrick, também possa acontecer. O João Marcelo, o próprio João Marcelo, né? Assim, diante da sua informação, o desenho, a ideia de desenho seria essa mesmo que está na tela, porque losanguinho, né? Losanguinho no meio campo. Porque aí mexe um pouco com a forma que o Atlético joga habitualmente. Né? Eu acho que ele vai jogar com 2 meias, tá? Na verdade, o que acontece? É um losango, só que a informação que eu tenho é que o Rubens vai armar esse time. Não, mas peraí, por quê? Porque o Vera seria o primeiro volante, igual no outro jogo. Quando o Rubens foi para a lateral esquerda, o Rubens caiu para o Vera caiu para Gente, não é um 4-4-2? Sim. É um 4-4-2. Então você tem, para criação, tanto o Rubens quanto o Bernard, podemos dizer assim. Eu enxergo aqui como vai ter 4, eu acho que o Bernard mais... 4... Para mim, 3... assim, com losango, fica um 4-3-1-2. Mas isso eu também acho que aí o menino e o Rubens... Vai ficar parecido com o que disse o Valu, com o Rubens tendo um pouco mais de liberdade. O Rubens não vai ser um cara como a gente tem visto ele atuar no meio campo, não. Agora é engraçado que você faz um deslocamento, né? O Rubens estava jogando sempre de primeiro volante. Isso. Agora ele já vai jogar avançado. Mas você viu que o Cuca falou na coletiva, né? Melhor assim, né? Não, jogador que joga em vários. Não, é mais cômodo pro Hulk. Pro Rubens. Não sei se pro Cuca, mais cômodo pro Cuca. Claro que cômodo pro Cuca. Claro. É melhor pro atleta? Não é. Cara, ele não fixa, ele não começa, ele não tem estratégia, porque ele não é gênio. Se ele fosse gênio, ele conseguiria. Mas vamos lá. Mas tem uma necessidade de elenco, né, gente? O Rubens fala que ele quer jogar. Mas mesmo quando tem elenco, o Rubens fica nessa. Aí eu tô com você. Mas posso te falar? Não precisa. Você coloca o Rubens para fazer o primeiro volante que ele vem fazendo, coloca o Fausto Vera para fazer o segundo volante que ele tá fazendo e muda o formato do jogo. Bernard atacando como meia esquerda, onde ele jogou melhor. Lá no outro time do Panathinaikos, que o Atlético não teve isso. Na Grécia foi. E o menino para fazer a direita, que ele sabe fazer muito bem, mais solto, mais livre. Aonde nesse último jogo ele entrou e deu um caldo. Sim. E aí você coloca o Coelho e o Rony lá na frente. O Coelho eu escalaria, tá? Escalaria o João Marcelo. Eu já escutei que o Bernard vai jogar mais por dentro. Demais. Eu já escutei que de ontem para hoje, olha, tem pouco tempo. Já escutei que o Rubens vai ser o armador desse time. Eu já escutei um monte de coisa. Mas o Rubens pode ser o armador jogando naquela ali. O Gabriel Menino em alguns jogos, ele joga mais pelo lado esquerdo. Sim. Eu não sei se o Bernard, porque aí se o menino que tem o hábito de jogar mais pela esquerda, o Rubens já é canhoto, naturalmente. O Bernard, se jogar mais por dentro, fica um lado esquerdo. O atleta vai ficar penado. Fica um lado esquerdo forte, mas o lado direito não tem. Que é o que o Cuca tá querendo. Que é o meia que joga aberto pela direita, o ponta que joga pela direita. E ele não tem.
Por isso eu jogaria com Vera, segundo volante, Rubens, Gabriel Menino saindo pela direita, Bernard na esquerda para entregar a bola pro Rony e o Coelho pela ponta. Eu não quero ver o Rubens de volante. E aí é uma coisa que eu até faço meia-culpa, é a gente reconhecer quão fraco é esse elenco do Atlético, né? Eu tô olhando aqui, bicho. Mas o planejamento que você elogiou, que montou esse elenco aí, irmão. Beleza. Não ignora, não. Eu tô olhando aqui. Não ignora, não. A gente não esquece das coisas. É impressionante. Quem apanha não esquece. Putz, cara, não dá, meu. Quem apoia não esquece. Posso continuar? Ficamos um mês aqui com você defendendo Posso continuar? Continua, mas não tem razão. Posso continuar? Olha só essa escalação. O Atlético tem Sarabia, Fausto Vera... O que tem o Sarabia? Eu acho fraco. Já falei isso. Não, mas como lateral de jeito reserva... Pra elenco, você acha que o Sarabia é fraco? Ano passado você não achava. Não? Não. Eu comecei o ano... Não. Quando o Sarabia ano passado teve uma fase que ele estava muito bem, você elogiava sempre. Tem uma discussão nossa no Donos da Bola, no Band News na área, antes de começar o Campeonato Mineiro, que eu falo isso. Que eu achava que o Sarabia não era bom jogador. Irmão. Thiago, mas você considera correto a gente analisar o elenco do Atlético por essa escalação? Cara, quando você olha para esse elenco, que é a hora que o Atlético está poupando alguns jogadores. Você não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, e aí você vai olhando pros outros jogadores que saíram. Por exemplo, o Arana machucado, chega a ser o controle de carga, né? Isso. Os caras poupados. É porque poupar pra mim, tudo bem. Independentemente da necessidade. Isso aqui não faz diferença no caso. Você não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, você não tem ali o Arana, você não tem ali o Júnior Alonso, que eu nem gosto. Você não tem o Júnior Santos? Você não tem o Júnior Santos. E o departamento médico cheio. Tem 9 jogadores fora. Fora o que ele vai poupar. Eu olho para esses caras, por exemplo, o Bernard é um cara que tem 42 partidas. Isso. Nós estamos falando de um cara que é utilizado com frequência. Ele não é um reservaço, um terceiro reserva. Sim. Eu acho bem abaixo do que o Atlético tem à disposição naquela função que é o Gustavo Scarpa. O Sarabia, por exemplo, é o reserva do Natanael. Imediato. Eu acho bem abaixo. Eu acho que o que torna... Pode concluir. O Caio, por exemplo, é um cara que eu gosto. Eu também. Muita gente critica aqui, o HG inclusive criticou. Não, eu acho que vai ajudar muito bem no final de semana contra o Botafogo. Me lembrou o Emerson Conceição. O Vitor Hugo, que por exemplo, a maioria faz críticas, eu tô com o HG. Eu acho que ele pode ser útil, excelente, em alguns momentos até ser titular. Quem? O Vitor Hugo. O Fausto Vera, eu não suporto. Não suporto. Suportar. Eu acho que ajuda. Não suporto mais. Ajuda na cobertura de elenco. Mas no recorte, Thiago, mas no recorte que ele tem desenvolvido, que ele tem jogado, ele não é o pior do time. Eu acho que claro que não, porque o Bernard tem esse posto. Eu acho que o que mais puxa a qualidade deste time aqui, não estou falando do elenco, é o fato do Bernard não conseguir virar. Porque vamos imaginar que já fosse o Caio conseguindo ajudar, acho que está em sistema de adaptação. O Vitor Hugo é um jogador experiente, tem expectativa de que possa ajudar também. O Vera eu acho que ajuda. E o Bernard fosse, não o Bernard de 2013, tá? Mas fosse um Bernard que conseguisse entregar mais, você olhando para um time com todas essas questões de jogadores fora e de jogadores que têm um controle de carga também, eu acharia um time interessante. O problema acho que é o desempenho. Tá? Especificamente do Bernard. Mas, ô Valor, eu falo lá no canal sempre o seguinte, que o elenco do Atlético é fraco. O time principal eu acho bom. E o elenco obrigado, irmão. Fraco e curto, né? É, fraco e curto. Obrigado, só que tem mas só que tem um porém para esse jogo, que a gente tem que fazer. Eu acho curto. Além dos... Não vou colocar 9, não, porque o Caio Maia e o Cadu, né, não estariam hoje ali integrando. Além de ter 7 desfalques, nós estamos poupando aqui o 8º e o 9º. Nós estamos poupando aqui o Júnior Alonso e o Natanael. Então você está jogando com menos 9 jogadores, por escolha do técnico. Porque se o técnico optasse por não, Hulk, você vai viajar assim... Não parece escolha. Não, eu não acho que até pro banco. Não, acho que é escolha assim. Porque, por exemplo, Hulk, controle de carga. É escolha que eu falo assim, controle de carga. Se ele precisasse vencer, ele teria mais opções. É isso que eu quero dizer. Agora, o problema do elenco do Atlético é que além dele ser curto, o Cuca não tem aquilo que ele pediu, que é 2 por posição. Exemplo, Coelho, ele não tem um cara reserva do Coelho. Scarpa, ele não tem um reserva natural do Scarpa, porque, por exemplo, o Bernard, ele jogava na meia esquerda, fazendo ali, ele não fazia um ponto, mas ele era quase um atacante. Você vai ver os jogos do Panathinaikos, as resenhas, ele jogava muito pelo lado esquerdo. Ano passado, por exemplo, Bernard utilizava do lado direito. Ponta não, meia esquerda, mas chegando. Mas chegando muito próximo da área. Mas por dentro, mas chegando dentro da área. Já por exemplo, o Rubens, ano passado, foi lateral, agora voltou. E ano passado o Bernardo jogou mais pro lado direito que do lado esquerdo. Dados, né? Então, assim... O Rubens deveria ser um reserva, ou
ou na do Coelho ou na do Scarpa. Pois é, mas a opção do técnico, quando ele viu que o Gabriel Menino vai lá na frente e não volta, quando ele viu que o Fausto Vera vai lá na frente e não volta, o Alan Franco machucado, ele olhou, quem que é o cara que tem fôlego pra ir lá na frente e voltar? Rubens. Mas eu acho que ele se equivocou na do Menino. Tá? Eu acho. Dessa ter colocado ele na reserva. Você tem que procurar um outro tipo de ajuste. Peraí, você tem o Rony, você tem o Coelho, você tem o Hulk que chegam lá. O Menino te dando o que ele dá para mim ao time do Atlético. Capacidade de construção, dividir um pouco ali essa responsabilidade com o Scarpa. Aí você saca ele do time porque ele não chega na área. Com tão poucas opções. É que ele não chega, por exemplo, ele não volta. O Patrick não está conseguindo. O Patrick ainda não é um jogador assim. Ele poderia pedir pro Natanael não subir tanto e segurar para proteger o lado outras opções. Aí nós estamos falando de elenco, nós estamos falando de formações, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade do Cuca também, né? Sim. Em organizar, em não punir o time, que é o que o Valu está dizendo. Mas o cara vai e não volta o saco do time. Mas é porque tava ficando um buraco muito grande. Mas aí ele pegou e desmanchou o meio campo. Mas aí você pega pra jogar contra o Botafogo e coloca aquele time que você colocou no primeiro tempo contra o Botafogo. Um naná desgraçado, cara. Ninguém jogou nada. Um primeiro tempo, assim, abaixo da crítica. O problema de você ter jogador, aquela velha história, não sei quem disse isso, então cada um fala que foi um. O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora você vai precisar jogar, colocar pra jogar. E aí o cara entra e faz raiva. Aí você vai tendo certeza, e aí o duro, sabe o que é? É jogador ruim no elenco, custo-benefício ruim, mas os caras não, tá tudo bom de grupo. Deixa um monte de panda aí, que é tudo bom de grupo. Não, na janela da linha, refaz, calma que você vai falar. Antes do Breno Galante, deixa eu chamar aqui o Elton Novaes, senão ele vai infartar. Não, tem como colocar novamente, Comínio, a escalação do Atlético? Tá aí, ó. Escalação do Atlético. O Cuca falou a respeito da sequência de jogos que o Atlético terá. No mundo ideal do Cuca, hoje era para o Atlético ir com um time forte, mas um time alternativo, que tivesse a possibilidade de descansar peças importantes. E quais são as peças importantes que a gente olha para esse elenco e sabe assim, o Atlético precisa desses caras bem para a temporada. Lianco, Rony, Coelho, mas as circunstâncias não dão ao Atlético esse luxo. E é importante a gente lembrar a sequência que o Atlético terá. Hoje a gente estava comentando lá na rádio e o Thiago lembrou muito bem. O Atlético vai para uma sequência de 5 jogos seguidos longe de Belo Horizonte. E jogos importantes. O Atlético tem Mirassol fora de casa, depois o Atlético tem Maringá fora de casa pela Copa do Brasil, depois vem Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, depois mais jogos pesados contra Iquique no Chile, aí depois acabou, contra... Não, aí tem um Fluminense aqui só lá no dia 11. Só no dia 11. Então o Atlético, com esse elenco curto, com esse momento de lesões que o Atlético tem, o Cuca vai ter que trabalhar muito bem a qualidade física desses jogadores e manter o time minimamente competitivo. Então é também uma luta do treinador com o elenco que ele tem nas mãos e a gente vai ter que entender esses movimentos que o Atlético vai fazer. E uma outra coisa que o Valu chamava muita atenção era do dosar antes para não passar por esse tipo de situação lá na frente. Só dizer que o torcedor atleticano vai ficar bravo, vai me xingar, mas não estou falando de cartaz, mas de importância para a montagem do Atlético hoje, 23 de abril, com as necessidades que o Cuca tem passado. O Rubens é fundamental. O Rubens, você arrasta ele... Mas o Everton acha ruim quando você fala isso. Você arrasta o Rubens para do Caio, se precisar. Arrasta o Rubens até para dessa do Vitor Hugo, onde ele está, e um pouco mais para frente. E arrasta para do Coelho. Acho que o torcedor tá com raiva disso. Não. Pode ser. Isso é lógico. E o que eu tô falando aqui, só para dar um contexto, para quem xingar certinho, endereçado corretamente, não é que ele está entre os nomes mais importantes do elenco. Neste contexto hoje de Atlético, com o departamento médico cheio da forma que está, jogadores que não rendem o esperado, caso do Bernard. O Rubens, ele se torna fundamental. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos sacar o Rubens desse time e aí cada um imagina a peça que poderia... Eu colocaria o Patrick. É só o Patrick. Eu colocaria o Patrick. Porque você disse esses dias no Band News na área... Muda um pouco. Você disse no Band News na área... Vamos olhar quantos jogos o Patrick tem. É igual com o João Marcelo. É nesse sentido. É igual com o João Marcelo. Você disse no Band News na área que quando o Rubens se torna um cara essencial para o seu elenco,
mostra que seu elenco não tem tanta qualidade. E aí, o que você tem a dizer? Diz muito sobre o elenco. O que você tem a dizer? Eu vou explicar, porque você tem dificuldade para entender, mas você disse isso. Você tem dificuldade para entender, mas eu tenho paciência para explicar quantas vezes forem necessárias. Você disse isso, vai, repete. Quando você... E olha que o Rubens é um garoto que eu defendo há muito tempo aqui. Não é um garoto mais, né? Muito tempo. Defende. Desde a época do Filipão. Olha que 26. 26, sei lá. Não é um garoto mais, é 26. Desde a época do Filipão você defende ele. Hein? Desde a época do Filipão. Sim. Então, o que Aliás, eu disse aquela aqui? repórter, né? Quando você olha para o Rubens e diz que o Rubens é fundamental, diz muito sobre o elenco do Atlético. Porque o Rubens, para mim, é um ótimo reserva para atuar em várias posições. Não desqualifica o jogador. 23 anos. Mas quando o Rubens torna-se um jogador essencial, os colegas disseram aqui, e diz muito sobre o elenco. Porque o Cuca usa como primeiro volante, como segundo, como terceiro, que deve ser a forma que vai jogar hoje, na lateral esquerda. Vocês estão entendendo? Então o Rubens é um jogador que entrega. Tem lá suas limitações? Tem, mas é um jogador que entrega. Eu adoro o Rubens. E o Rubens tem uma coisa que é isso que um de vocês falou aqui. Quem vai lá e volta, que tem gás, que tem amplitude, eu odeio usar essas palavrinhas da moda, mas que tem amplitude, inclusive para defender, amplitude nos movimentos. É um cara que chega, dá carrinho, abre a perna, tira a bola, divide bola, não pipoca e tal. É ótimo, é ótimo. Agora diz muito sobre o elenco. Mas peraí. Só que esse time você elogiou e diz muito sobre o elenco. E o rapaz tem amplitude, ele vai e volta, ele é importante na esquerda, na volância. É importante pro elenco. E ele vai... Então vamos lá. Problema dele? Eu vou devolver então a pergunta a você. Então, ele é ótimo então, ele é titular no seu time. Hoje no Atlético? Ele é então, quando você mete um hoje no Atlético, automaticamente você já desqualifica o atleta. Não, hoje ele é titular. Hoje. Não tô desqualificando, não, é? Tá, pra mim, então, com o Alan Franco voltando, é Alan Franco e Rubens. Eu gosto do futebol do Menino. Quem sai, irmão? E quem sai? O menino sai do time. Aí eu parei. Aí é a minha opinião. Aí eu parei. O novo Zarate. Eu sei que é a sua opinião. O Rubens agora tem uma nova função. É volante, agora é efetivado pelo Cuca. Outra coisa. Você tá falando que vocês fazem com o Rubens é absurdo. Você tá jogando, irmão, com um volante. Os treinadores fazem com o Rubens é absurdo. Você tá jogando com dois jogadores. O Rubens não tem qualidade para criar o seu principal volante é improvisado. O seu volante é improvisado. Olha conta pra ninguém. O Rubens não tem a qualidade para fazer o mesmo futebol do Scarpa. São características diferentes. Exatamente. E o Scarpa não faz o que o Rubens dá conta de fazer. Agora, ele, preenchendo o espaço. Exato, Valor. Tá. Agora, ele, na minha opinião, com o time do Cuca, na necessidade que ele tem de volta e tudo, e o Gabriel Menino não entrega isso que o Cuca exige, o Rubens é o titular junto com o Alan Franco. Tanto que vinha sendo. Se não tivesse machucado o Alan Franco, o Rubens não, eu não falo bobagem nesse programa. Não, eu respeito, mas não gosto dessa... Assim, não é o que eu penso. Que é... apesar dos pesares, apesar de você achar que o melhor momento do Atlético Rubens, tinha Menino assim e Alan Franco, do Lazzaroni no com o Rubens jogando pela esquerda, dando suporte na marcação. Apesar dos pesares, apesar de você taxar como a era Rubens, como era a era Dunga na seleção de 90, você taxa dessa forma, a era Rubens no Atlético. Apesar de Sarabia na lateral direita, de Fausto Vera e Bernardo no meio campo, eu honestamente acho que o Atlético tem que ir lá na Venezuela e ó... Se der pra você, presta atenção no que eu vou dizer, se der pra você, surrar o Caracas. Se der pra você uma tarrafa e uma tapioca, você come a tarrafa, velho. Depende, é gostosa? Isso é muito louco. Você taxa essa era do Atlético como a era Rubens. Assim como todo mundo que criticava o Dunga na década de 90, taxava como era Dunga. E ele foi lá e colocou a língua de todo mundo na orelha. Eu vou te dizer mais, porque em 94 ele ergueu a taça. Eu vou te dizer mais. O Rubens vai ser campeão do Atlético com taça, tem um capitão ainda. Tem um movimento acontecendo. Tem um movimento acontecendo dentro do Atlético. Tem um movimento acontecendo dentro do Atlético. Sabe qual é? Qual é? De alguém, não sei se um R, o Rafael Menin, não sei, alguém chegar e dar a real pro torcedor. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão achando que na próxima janela o Atlético vai meter, os caras vão meter dinheiro e o Atlético vai contratar para reforçar substancialmente esse elenco. A informação que eu tenho é de que não vai. Não vai. Não, mas o que vai contratar é o que o Cuca pediu. Peraí, irmão. E aí, isso é preocupante, sabe por quê? Porque o Atlético não tem
elenco para jogar Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano. Quantos reforços precisariam para poder jogar? Cara, o Atlético precisaria, na minha opinião, no mínimo de 4 ótimos jogadores. Não vai colocar dinheiro para contratar. Em quais posições? Se o Paulo Brax não tiver muita criatividade e muita sorte para achar um Paulinho, como o Rodrigo Caetano achou, esqueça. Não vai colocar dinheiro. O Atlético está querendo equacionar, porque a dívida só sobe todo ano. Mas não pode criticar, não, porque quem critica é inimigo do clube. Ontem um cara me parou, estava no supermercado ontem, comprando meu azeitezinho lá. Aliás, está quase o preço de um carro, a garrafinha de azeite. Aí fui lá comprar a garrafinha de azeite, porque eu bebo azeite. Pô, o cara que tem intestino igual o meu tem que tomar 1 litro de azeite por dia, senão não funciona. Aí o cara virou pra mim, lá no supermercado, não vou falar o nome dele, até se apresentou lá, virou pra mim e disse: o que o Pedrinho te dá pra você falar tão bem do Cruzeiro? Falar respeito. Falei, mas respeito. Peraí, não era porque eu mando o diretor dele a merda, eu critico o elenco montado e ele me respeita. Do outro lado, se você faz uma crítica, os caras ficam pistola. Ai, não converso mais, não respondo mais, não vamos dar entrevista, não fala mais. Então, o Atlético precisa fazer isso aí que estão propondo lá. Chegar e dar a real. Parar de mentir, parar de inventar, parar de falar que vamos montar um super elenco, esse elenco é um dos melhores. Não é porra nenhuma, não é nada. O elenco é bom. Aliás, o time principal é bom, o elenco tem seríssimas limitações. Mas eu tô falando pra esse sujeito aqui, que aliás você tá engordando, hein? Mas isso é sinal que você tá ganhando dinheiro. Eu tô falando com você, né? Porque vocês falam que eu sou gordo. Então quando eu falo isso, eu tenho que falar também. Você é o que mais me critica. Você tá saindo depois da cirurgia, você tava até fininho, mas você engordou um pouquinho. Eu nunca falei isso de você. Nós estamos alimentando bem, né? Não, é? Eu também, graças a Deus. Vai pagar o almoço pra nós hoje. Isso é foda, hein? Vai pagar o almoço. Deixa eu falar uma coisa, rápido. Quer saber outro que engordou? O Galante. Elton Novaes, olha lá a barriga de mandíbula. Mas então é o seguinte. Não, me deixa falar. Fala a verdade pro torcedor. Eu te chamo de Faustão, fala a verdade pro torcedor. O Cuca, não adianta, Cuca. Eles não vão te dar o que você tá querendo. Mas vão sim. Vai. Quais posições um volante, um meia e um atacantezinho. Talvez um zagueiro chegue aí também, viu? Aí? O Atlético precisa de um volante. Um zagueiro. Um volante, mas bom. Pode ser o Ilharão? Pode pra cacete! O problema é esse, né? Sabe qual que é o problema? Você falou uma coisa que é muito verdade. O Ilharão foi barrado no Cruzeiro. No Atlético, me pergunta se eu queria no Atlético. Você queria no Atlético? Sim, o Atlético não tem volante. O elenco do Cruzeiro é muito melhor que o do Atlético. Um meia que joga aberto pela direita. Tomás Pochettino, busca lá. Tá lá prontinho pra mim. Mas o Siga não vetou? O Siga vetou? Irmão, tira esse Siga do Atlético. Não sei. Os caras estão atrapalhando o Atlético. Aliás, o Siga está atrapalhando o Atlético. O Siga vetou hoje de manhã, vindo pra Band. Era umas 10 e pouquinho, eu saí de casa, vim pra Band. Fiz contato com uma pessoa do Atlético e perguntei se essa história aí de que o DM vetou a contratação do Júnior Santos, papapá. E essa pessoa hoje de manhã, vindo pra Band, disse assim, não é que vetou, mas disse, aqui existe um risco. Mas o DM ou o Siga? O DM. Isso aqui é um risco, não veta. O DM não tem poder de veto. Mas chegou, isso aqui é um risco. Os caras, não, a gente recupera. E pau na máquina, põe pra jogar. Mas esse negócio de que vetou e etc. E outra coisa, esse negócio virou um furdunço no Atlético, tá? Não virou? Virou uma loucura. Os caras mandam mensagem pra não sei quem, vai atrás do cara, pro cara explicar e tal. Uma loucura que virou esse negócio. Mas aposto que ninguém toca num ponto, né? Que o Júnior Santos dividiu a pré-temporada dele em 2 partes. Uma parte no Botafogo, uma parte no Atlético. Que ele vinha no Botafogo de uma recuperação da cirurgia importante na tíbia. Que ele entra contra o Atlético e faz o último gol, inclusive, na Libertadores. Ele entra mais pro final da partida e que já chega, a temporada começa do Atlético. Quem que vai jogando de cara? Júnior Santos. O Valor. Júnior Santos. Só Júnior Santos. Eu lembro. Ninguém volta nesse ponto da história. Isso está bem fresco na minha memória. Eu lembro que eu estava fazendo a cobertura da FC Series. No dia 14, o Botafogo se representa no Rio de Janeiro para voltar às atividades de pré-temporada no General Severiano. O Atlético estava discutindo quando ele é contratado. Eu acho que até o dia 25 o Atlético fica lá, isso mesmo, até o dia 25 o Atlético fica lá. Se valia a pena que o Júnior Santos viajasse para os Estados Unidos ou não. E aí o Cuca falou, é só um jogo que já não vale tanto quanto o primeiro valia, deixa ele aí. E eu lembro que isso aconteceu no meu último dia de viagem cobrindo o Atlético, que foi dia 21. Então eu estava fazendo a cobertura do treino do Atlético dia 21, isso 7 dias depois ele se ia representar no Botafogo. Ele não tinha sido nem anunciado pelo Atlético, salvo engano, ele é anunciado depois. Então, honestamente,
tem que olhar tudo isso, né, cara? Eu não tenho, e o Valu tem razão. Eu não tenho informação, mas de fora, e eu tenho o direito de fazer esse prognóstico de fora, vendo como é que dividiu a pré-temporada do jogador e tão logo já chegou e começou a ser utilizado. E essa informação que você traz de que tem um detalhe, pode ser um desequilíbrio. Coisa normal. Coisa normal de quem está voltando. Opa, então você tem que fazer um trabalho especial. Isso. Para não queimar etapas. Era um desequilíbrio muscular. O que eu tenho de informação é que era exatamente um desequilíbrio muscular. E é absolutamente normal, tá, gente? É basicamente o que o Wallace teve quando ele chegou pro Cruzeiro. Aí é normal, o jogador passa por um procedimento cirúrgico, fica para... É normal. Agora, o que não é normal para mim é a utilização. À época eu falei sem saber, gente, já estão colocando o Júnior Santos assim, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Nessa, cara. Pô, cara. O Júnior Santos não podia chegar e ser utilizado. Não podia. Gente, eu não tô justificando, não podia. Mas sabe por que botaram? Necessidade. Não tem outro. Não tinha. Mas a necessidade... Só que aí o risco é isso aí. O Rony não havia chegado, o Coelho não havia chegado. É isso. Então você põe pra jogar, porque você... Aí o Cuca vai lá, pede Pochettino, trava, não vem. Aí o Cuca precisa de um meio aberto pra jogar aberto pela direita. Só na janela do meio do ano. Aí fica nesse papo da janela do meio do ano, só que muitos torcedores do Atlético estão sendo alimentados com a possibilidade de que na janela do meio do ano o Atlético vai investir em contratações, em várias. E não é essa a realidade que me disseram. Todo mundo com contrato em fim de contrato. Olha para o Mina, olha para um Arão, olha para um cara em fim de... O Pochettino mesmo tem em fim de contrato lá no Fortaleza, embora estivesse negociando para renovar. E olha para mais um atacante em fim de contrato. Mas os nomes que você falou, olha que interessante, né? Os nomes que você disse, tirando o Mina, que eu acho que ele tem um potencial maior, porque todos os outros que você falou aí, são todos... O Arão é bom demais. Olha, deixa eu te contar, o Arão foi muito bom. Foi muito bom. Pro Brasil, eu não acompanho o campeonato grego para poder chegar para você e falar assim, tá em alto nível. Não assisto, não. Tá, porque o Bernat, por exemplo, eu acompanhei um pouco do Bernat através de um side bet, quando anunciaram que ele estava vivo. Aí eu comecei a ver e realmente ele estava jogando bem na meia esquerda. Agora, uma coisa é certa, nenhum diferenciado, vocês repararam? Não. Na fala do Thiago. Nenhum cara que você chega e fala assim, nó, esse cara tá vindo, esse daí chegou. Mas o perfil da diretoria do Atlético mudou esse ano. Eu não estou dizendo isso. Não, mas vamos lá. Muda tanto o perfil. Peraí, gente. Você até fortalece o elenco, fortalece esse nome. Você passa mas o Atlético precisa desses caras. Mas não muda. O Atlético precisa desses diferenciados, porque a partir do momento que o Atlético vai pagar 7,5 milhões no Júnior Santos, é para que ele seja o diferenciado. O Atlético paga 6 no Rony, 6,5 no Rony, 6 no Coelho, é para que eles sejam os diferenciados. E além disso, o Atlético tem um cara que é, pro Brasil, o cara acima da média, que é o Hulk. Mas os outros jogadores que tem que fazer diferença são esses diferenciado de um ponto esquerda diferenciado. O Gustavo Scarpa, o Atlético vai buscar jogadores para compor elenco. Gente, o Atlético vai buscar gente para compor elenco. Na verdade, se você hoje tivesse... Você tá certo, tá? Se você hoje fosse pro mercado, tivesse que gastar, eu investiria em 2 jogadores pro meio campo, 2 volantes, um primeiro e um segundo, meia que joga aberto pela direita e se tivesse jeito um centroavante, um cara pra você ter com as características do Davidson, porém com mais qualidade. Tá? E o zagueiro, eu acho que a zaga é um problema, mas eu acho que é o setor que eu menos me preocuparia. Mas o Cuca se preocupa com todos esses. O Cuca gostaria de 4. Se não vierem os 4, 3 pelo menos. Volante, meia e centroavante. Mas a informação que eu tenho é que eles não vão injetar dinheiro. Não, mas não vão. Então como é que vai contratar? Eu acabei de falar. Só na feira. Não, mas aqui, só na feira. Mas esses caras não compõem bem o elenco. Porque não adianta você chegar pra mim e falar assim, esse time é bom. Vai botar quantos milhões? Mas aí o Thiago te deu a letra, ó. Traz o Mina, traz exemplo, que ele tá dizendo, o Arão. Aí você traz um cara em final de contrato mais baratinho. Aí você investe em um bala. Mais baratinho. Aí você investe uns 6 milhões, 7 milhões. O Pochettino mesmo é esse cara. O resto você vai devagarzinho. Mas vai investir de novo, o Brax não falou de equilíbrio das contas. Mas calma aí, se o time é bom, o time não é bom, como vocês estão falando? O elenco, o time então, principal, o que falta no sem elenco, pontos é bom. Então, vai lá, busca. Vai aqui, ó. Vai. Agora, aquela tier list que fizemos aqui no início do ano, esqueça, tá? Eu já mudei completamente. Aqui. Porque eu falei com ela aqui semana passada. Tem 3 semanas que a gente realidade pra mim é meio de tabela. Aqui. Eu já não tô mais nessa. Tem 3 semanas que a gente fez G4, meio de tabela. Espera um pouquinho, deixa eu só chamar o Breno. Calma que você vai falar. Você tem que enumerar 9 elencos melhor do que o do Atlético.
Não. Você não pode, senão você vai ter um problema. Dá o Breno Galante aí, direto da Venezuela, falando sobre o jogo de hoje. Fala aí, Galante. Boa tarde, Everton. Boa tarde, turma aí do estúdio, pessoal ligado aí nos donos da bola. Falo direto aqui de Caracas, na Venezuela, onde o horário é diferente do Brasil. Aqui 1 hora a menos do que aí no Brasil. O Atlético logo mais, às 9h30 da noite no Brasil, enfrenta o Caracas. É o jogo entre os líderes do grupo. O Atlético tem 4 pontos, o Caracas também, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Cuca fez o último treino ontem à tarde aqui no estádio Bristo Iriarte, um estádio acanhado, onde o Cuca pôde montar o time que vai a campo logo mais contra o Caracas. 1h30 de atividade, o Cuca focou muito na parte tática, né, ensaiando algumas jogadas de bola parada, escanteio defensivo, escanteio ofensivo, até cobrança de pênalti o Atlético treinou ontem aqui na Venezuela. O Atlético está hospedado a 20 minutinhos do estádio, o estádio tem uma capacidade para 24.900 torcedores, a expectativa é em torno de 10 mil torcedores hoje. O time do Caracas não é bobo, né? Tem que tomar cuidado com o Echenique, um atacante de 21 anos do time da Venezuela, que é o grande destaque do time. Lembrando que o Atlético não tem o Arana, não tem o Scarpa, não tem Hulk, não tem Alan Franco, mas eu acho que com essa formação, o time do Atlético ainda assim é um time forte que consegue vencer o Caracas hoje à noite aqui na Venezuela. Meu placar, Everton, eu estou muito otimista. 3-0. E o de vocês aí? Quero saber. Grande abraço a todos aí. Valeu. Tá de sacanagem com a gente, HG. O time do Caracas não é bobo. Meu placar, 3-0. Pô, o Brenão tá de sacanagem. O Brenão tá de sacanagem. Se você vai meter 3-0 na casa do adversário, do time que não é bobo, imagina se fosse. Aí seria o cara bobo, né? Aí era o cara bobo. Era o cara bobo. Era o cara bobo. Eu já fiz uma aposta com ela. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!